E assim, o encontro de hoje, quem deveria estar conduzindo era o Sérgio Terena. E aí alguns problemas e lá na aldeia, na escola, e ele falou, olha, eu não vou conseguir fazer com vocês, tal, mas a gente pode tentar fazer uma outra coisa. Aí eu fiz uma proposta para ele, eu falei, olha, a gente segue nessa discussão, e aí a gente pensa, né, e a gente organiza. Ele falou, porque abril é o mês onde a gente discute a questão indígena. Eu falei, então, aí a gente pode pensar, de repente, se unir a mais gente, a outros, de repente, a outros grupos e tal, e a gente pode pensar em fazer alguma coisa, e aí então você dá, né, você dá a sua contribuição, enfim, a gente pode pensar isso junto. Fica também a ideia para todo mundo, né, poder pensar um pouco, eu acho que deixar circulando essa e pensar em alguma coisa onde a gente possa estar unindo forças, né? Às vezes com outros grupos, com outras turmas, e aí a gente pode pensar numa coisa bem legal, né? Então ficou dessa forma. E aí acabou ficando esse fio um pouco na minha mão, né? Eu cheguei até a ver com algumas pessoas se elas poderiam, e aí estava todo mundo também, né? Assim, foi com pouco tempo. E eu falei, não, então deixa o fio na minha mão e a gente faz isso juntas aqui. Então, a ideia é que a gente possa estar fazendo isso juntas aqui, né? Então, eu acho que para começar esse capítulo de hoje, é um capítulo que a gente vai estar trabalhando, são palavras dadas, né? E eu pensei em estruturar a nossa discussão, mais ou menos, eu coloquei assim 6 itens, 6 pontos, que eu acho que seria muito importante nessa discussão. O primeiro, né, é quando o Copenau Yanomami fala assim, né, bom, por que que eu preciso falar? Então, assim, por que que ele está dando essas palavras? Então, assim, a primeira acho que é por que que ele precisa falar. O segundo aspecto é por que ele precisa, por que que o Bruce Albert, né? E não qualquer outra pessoa que já tenha circulado, já tivesse em meio aos Yanomamis. Depois eu acho que entender um pouquinho, afinal de contas, o que é o mama, né, e o chapiris. Então, o que que o mama e o chapiris têm a ver com essas palavras que não são dadas, né? Aí a importância da palavra, e eu acho que quando o Copenau Yanomami fala sobre a terra, né, que ele dá uma passada ali nessas palavras dadas, eu acho que a gente pensar, afinal de contas, de que terra ele está falando, então passar um pouco pelo conceito de terra. E no final, né, o que que os sonhos têm a ver com isso? Os sonhos do ponto de vista dos Yanomamis, né? E pensar, né? Acho que aqui tem muitos de nós aqui circulamos pela psicologia analítica, e aí como é que a gente consegue fazer esse diálogo, né? Como é que a gente pensa do ponto de vista também da psicologia, da maneira dos nossos traquejos com sonhos, né? O que que representa esse sonhar Yanomami? E a gente até pode estar, eu acho que abrindo um pouco mais, expandindo, acho que com outras possibilidades também de sonhos de outras etnias, né? Afinal de contas, o que são esses sonhos? E para a gente, então essa é uma ideia. Alguém tem uma proposta diferente? Hum. Bom, a gente vai criando o caminho aqui juntos, né? Mas eu quero começar, né? Trazendo um pouco, eu acho que do que a gente tem na mata, do que a gente tem na floresta, né? E então eu vou trazer um som para a gente ouvir. A gente vai começar ouvindo o vento, tá? Sim.
esse vento, né, que foi compartilhado agora, ele é um vento, são as árvores, né, o vento numa árvore, numa floresta secundária, né, de árvores secundárias. Então, essa floresta já foi, enfim, retirada uma vez, e, e agora é o que a gente, né, é o que a gente tem. Bom, aqui no meu pontapé, e a ideia é que a gente possa ir, né, eu vou puxando um pouco os fios, eu acho que dentro dessa ordem, mas a ideia é que a gente possa estar intervindo e possa estar conversando um pouco, né? Acho que tem uma coisa importante que o Davi Copenaua fala lá pelo meio, acho que de palavras dadas, que ele diz assim, que dói muito no seu ouvido, né? Dói muito no seu ouvido. E por isso, né, ele entrega à fala dele aquilo que muita gente pergunta com muita frequência, e ele escolhe, então, essa pessoa, né, do Bruce, para poder entregar essa fala. E assim, olha, aqueles que quiserem ouvir, que ouçam, né? Mas ele pede para o Bruce, logo no começo do texto, ele fala, olha, mas não destrua as minhas palavras, porque as palavras, elas não são minhas, né? Mas elas são palavras de Omama e são palavras do Chaperiz. Eu acho que, e aí assim, a gente vai poder, acho que, ver isso ao longo acho não, né? Nós vamos ver isso ao longo do texto do Schopenhauer, mas, afinal de contas, quem que é o Mama, né? O Mama que é esse princípio organizador do universo, né? E é um princípio organizador do universo que carrega, e aí eu acho que é uma provocação para a gente, né? Carrega luz e sombra. E acho que dentro dessa ideia, né, de luz e sombra, esse princípio organizador, a gente vai percebendo que ele precisa considerar a presença do dia, a presença da noite, né? E acho que esse é um primeiro aspecto que eu acho que merece um pouquinho a gente pensar, né? O que é que a gente tem vivido, e acho que nessas palavras dadas, o Schopenhauer coloca, que nós vamos estendendo, né, o nosso dia. Tem uma... De quem que é? Eu acho que é da Christine, ou é da Potiguara. Tem uma fala muito legal, que ela diz assim, que na aldeia, né, na aldeia dela, as pessoas sempre se incomodam, eu acho que é da Cristine, por que que tem energia elétrica, tem energia dentro das casas, mas não tem energia na aldeia, né? E a gente vê isso em várias aldeias. Não tem poste de eletricidade. E normalmente, né, as pessoas que visitam perguntam, mas olha, é perigoso, pode ter um bicho, pode ter uma cobra, pode ter uma aranha, né? Por que que vocês não puxam? E aí ela usa, né, uma frase muito conhecida nossa também, né, nossa, acho que dos junguianos, né, porque ela fala assim, quanto mais iluminado tá, menos a gente enxerga. Quanto toda vez, assim, se a gente iluminar tanto aqui, a gente simplesmente não vai mais conseguir ver as estrelas, ou não vai ver as estrelas com a dimensão que as estrelas têm, né? E acho que necessariamente a gente precisa, eu acho que pensar um pouquinho, ou merece pensar, o que é que nós fomos fazendo com a noite, com o escuro, com a noite, com o escuro. Por que que a gente tem nós fomos desenvolvendo uma necessidade de clarear a escuridão. Nós alongamos o nosso dia o máximo possível, né? Alongamos, 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 perdemos, não conseguimos respeitar esse momento de escuridão,
E talvez, assim, dentro, quando a gente olha, acho que para quase todas, né, pelo menos no cristianismo, né, vou me deter isso, a gente, né, era a noite, e aí da noite fez-se o dia. E a gente vem da noite, né, a terra, ela é escura, a gente sai do buraco, né, vários mitos de origem, várias histórias de origem, né, como se fala, porque acho que mito é uma questão nossa, né, é um conceito branco e europeu, né, fruto, acho que, de uma colonização também, né, e está aí mais uma provocação, não sei o que vocês pensam disso, mas nós saímos, à noite ela passa a ser algo a ser vencido, e acho que quando a gente olha lá nas nossas origens, lá no princípio, sempre tem a ideia de que a noite é uma coisa ruim, de que a noite é uma situação, é um lugar, uma situação de risco, e a gente precisa vencê-la. E todas as vezes que o útero, né, é escuro, então, a gente vem de um lugar, né, escuro, úmido, quente, que é exatamente como é a floresta, né? Mas a floresta é escura não no sentido ela é escura porque tem uma penumbra, mas é um escuro aconchegante, exatamente porque ele tem uma certa umidade, né? É muito aconchegante, é um grande, a floresta, na verdade, é um grande útero, né? Então, eu acho que, enfim, esse é um pontapé aí que eu queria, não sei o que vocês pensam, enfim, como é que a gente pode estar pensando isso, né? É, e, e aí, assim, por quê? Por que será, né, que o Schopenhauer, ele resolveu, então, dar essas palavras, e eu sempre fico muito intrigada, não sei vocês, eu não sei se eu teria a generosidade que essas pessoas têm, né? Porque tantos anos sendo maltratados, tantos anos, né? E ainda está ali, né? Eu fico sempre muito tocada com isso, né? Mas, enfim, né? No texto, em Palavras Dadas, o Schopenhauer vai dizendo assim, olha, ele fala uma coisa que eu não sei a experiência de vocês, mas, assim, para quem vive aqui na região, gente, Pium, Micuim, é um inferno, né? Porque, assim, é um negócio que, assim, a gente fica tomado dessas coisas, né? E ele fala, olha, né, e o próprio Bruce fala isso, né? Quando ele chegou, ele veio para minha casa, né? Ele criou uma relação comigo. E ele criou uma relação de envolvimento. A nossa relação, ela não se desenvolveu. E aí eu acho que necessariamente a gente tem que estabelecer um diálogo, né, com o Nego Bispo, que é uma das pessoas assim que fala isso muito, né? Ele pega muito no nosso pé, assim, ele tem um zelo com a palavra, e eu me lembrei muito dele nesse texto, nesse capítulo do Schopenhauer, porque o Schopenhauer, ele tem um cuidado com a palavra, e não é porque é dele, é porque a palavra que sai dele é de Omama e é do Chapiri. Não é porque é dele, né? Não tem um ego estruturado, né, da maneira que nós entendemos, né? E aí, claro, né, que eu fico pensando, né, o que é que a gente muitas vezes busca, o que é que nós buscamos muitas vezes nos trabalhos que nós fazemos, quando a gente busca, quer dizer, que estruturação de ego é essa que a gente entende que é tão importante, quer dizer, o que é, ou quais são os parâmetros, de que pressupostos nós partimos, né, para falar ou para pensar o que é que nós entendemos como essa estruturação, um ego estruturado, né? E eu, Mas, Elizabeth, posso fazer um comentário por favor, para não perder? Isso, quando ele fala isso, eu entendo que o Mama e os Chapires se expressam através dele.
né? Eles se comunicam através dele. E isso me faz... eu faço uma associação com o conceito de ego, do complexo de ego junguiano, que é conduzido, né, por complexos, né, que tem uma base arquetípica, né? Para mim, o mama é o próprio self, e os chapiris, os arquétipos, né? E que ganham expressão através, né, da consciência, né, conduzindo, porque é muito interessante isso, né? O ego é conduzido, né? Assim como os Yanomamis pensam, né? Como o xamã pensa, ele está sendo conduzido por um mama, pelos chapiris, né? Que ganham expressão através dele. Eu associei muito isso a esse conceito junguiano de ego, como ele funciona, né? Não sei vocês o que pensaram, mas me veio muito isso. Porque na psicologia analítica, a psicologia analítica não é centrada no ego, né? O ego não é o grande centro de tudo, muito pelo contrário, a gente trabalha para que essa fantasia, né? Essa crença se dissolva, né? Vem abaixo, porque o ego precisa se saber conduzido, né? Ele é um veículo e ele tem uma importância por ser um veículo, mas ele precisa ter essa escuta que os Yanomamis têm, né? Os Yanomamis têm uma escuta absurda com tudo, né? Uma conexão com tudo. É tão bonito quando ele fala das palavras como se as palavras fossem um ser vivo, né? A tudo que ele se refere, aos livros, às páginas, tudo são seres vivos. É lindo isso. Eu acho que talvez um desafio, Giselda, é que não é, eu entendo o que você está dizendo, né? Mas a nossa forma de expressar é como se fosse, né? Uma coisa viva, não é como se fosse, né? É uma coisa viva, É uma coisa viva, é sim. uma coisa viva, né? Uhum. Como, né? Quando ele fala da Terra, né? Da Terra ou dos outros seres, ela é uma relação visceral com isso tudo, né? Esse poder estar recebendo, poder se preparar para o chaperiz é algo, você não tem o receio, né, de uma desestruturação, porque exatamente há um cuidado, há uma vivência coletiva, né, há uma vivência comunitária, mais do que coletiva, porque a vivência comunitária, ela é diferente até de uma vivência coletiva, né, quando a gente pensa, a vivência comunitária, ela pressupõe a convivência dos diferentes. Ela não, muitas vezes, quando a gente pensa em coletivo, e aí, enfim, acho que essa é uma outra conversa, mas a ideia é de nós buscarmos as nossas proximidades, e não uma convivência nas diferenças. E esse coletivo, né, da mesma maneira que quando o Schopenhauer fala dos sonhos, ele mais adiante, né, e assim sempre que ele pode, né, ele já falou várias vezes, né, que os não indígenas, os brancos, nós sonhamos muito, mas nós sonhamos conosco mesmo. Nós não conseguimos sonhar com as outras situações, os outros coletivamente. E a gente não consegue sonhar, a gente precisa de uma interpretação do sonho, a gente precisa saber o que é aquilo, né? E tem vários, já tem alguns estudos que quando há um sonho, né, ele fala, você sonhou isso?
Então, isso é algo, há uma vivência daquele sonho, há um reconhecimento daquele sonho junto na relação daquela pessoa com aquela comunidade, né? Não há uma busca de ou de uma coisa, de um evento. O sonho não é um evento, o sonho é um acontecimento. E como acontecimento, é uma vida que não necessita de eventos. Talvez a gente possa, não sei se essa seria uma maneira melhor, né, da gente pensar, né? Então, de fato, aquilo que se vive é, é aquilo que se vive. E como aquilo que você está vivendo, né, tá numa sincronicidade e numa harmonia com a vida, tá tudo bem, né? Eu não preciso explicar, eu não preciso convencer o outro de alguma coisa. Isso, esse entendimento, ele está internalizado. E aí eu acho que, né, que vem essa ideia do envolvimento e não do desenvolvimento, né? É como uma criança, ela se envolve, uma criança ela é envolvida pela vida da comunidade, ela é envolvida pela vida dos parentes, ela é envolvida com a própria história, né? Na nossa cultura, uma criança ela é sempre um vir a ser. Se bobear, a gente também, né? A gente é sempre um vir a ser, porque a gente vai ser alguma coisa, a gente vai melhorar, a gente vai terminar tal coisa, a gente, sei lá, vai terminar não sei o que, a gente está sempre um vir a ser. Fui abrir aqui o chat para ver o que estava acontecendo, né? Mas a gente tem, eu acho que essa ideia, né, desse vir a ser é uma coisa bastante importante, né? E, e aí, gente, ó, vamos conversar, né? Senão a Giselda aí que tá com o microfone aberto, manda bala aí, né? Manda flores, não dá. Estava pensando que também esse envolvimento, né, pressupõe, né, porque ele estava contando como é que foi os primeiros momentos, né, com Bruce, né, que tinha uma fala fantasma, acho que eles falavam alguma coisa assim, que é essa ideia de não ser uma fala não indígena, uma fala que é titubeante, me parece, lá do jeito que ele colocou, e que depois isso vai, né, com a experiência, porque daí o convite é o outro entrar também naquela vida, né, o outro também fazer parte, ele tem de viver e sentir o que a comunidade, o que o Davi estava lá no relacionamento com ele teria de experimentar isso. Então, pressupõe também dissolver um pouco esses conceitos, né? Porque a gente, logo de cara, a gente tenta dar ali com umas palavras, né? Eu não diria nem que é interpretação, mas a gente tenta aproximar, mas aproximar para o nosso lado, para trazer o entendimento, né? O que seriam essas palavras, esse conhecimento, né? Que é dado como um presente até. E eu acho que a gente tem uma dificuldade, assim, eu vou ver o que eu vou... Você fala, mas não é isso, é alguma coisa que talvez a gente tenha de transver, né? Uma coisa, porque está lá, a gente não tem necessidade, como você mesmo disse, nesse lugar, né? De interpretar, de falar como se, né? Porque daí não é o como se, não é metafórico, aquilo é real. Mas eu sinto que é bem difícil, assim, eu vou me aproximando, parece que vou entrando, daqui a pouco sou fisgada ali por alguma coisa já mais viciada na linguagem, né, de conceitos, mas eu vejo que isso também captura, né, a não ser que, assim, o que me fez aproximar, eu fiz uma experiência com ayahuasca, fiz com cogumelo, e eu tive umas coisas muito próximas disso.
de ver as coisas como elas são, né? E eu lembro que eu falava, isso eu tenho de lembrar, eu tinha de lembrar, eu falava, isso não posso esquecer, não posso depois dizer dessa experiência como se fosse alguma coisa, ou como se eu tivesse fantasiado, ou tido ali uma experiência alucinógena, não, eu queria pensar aquilo como uma experiência real mesmo, aquilo era real, aquilo era de verdade, tudo era uma entidade ali. Acho que é um pouco isso. Da onde saiu para... E acho que isso que você tá trazendo, Thelma, né, faz com que tenha um momento também, né, que o Schopenhauer fala assim, que a palavra, ela não pode ser forjada fora, né? A palavra, e nem eu acho que ele usa a palavra até sombra também, né? Mas a palavra, ela precisa sair, né, a partir do sentimento, a partir da vivência, essa é a única maneira, esse é o único caminho para que os brancos, de fato, consigam entender, né? E eu acho que mais para o final do texto, ele fala dessa palavra vivida, né? Da palavra que expressa exatamente essa experiência de vida, essa experiência em contato com os espíritos, que ela é absolutamente real, né? Ela não é uma fantasia imaginativa, né? Porque ela gera um movimento de transformação, aquela experiência, ela não fica, né? Eu acho que mais uma vez num evento, numa ideia de evento, né? Mas ela fica numa ideia de um acontecimento dentro da vivência e dentro da rotina que essa comunidade tem, né? E aí ele fala, eu acho que é no final, que ele diz assim, eu acho que a palavra dos Yanomamis, ela não é escrita em árvore morta, né? Eu fiquei chocada assim, quando eu li, porque a primeira vez que eu li, eu falei, caramba, e não é que é verdade, né? Que a nossa memória, né? A tradição oral, nós nos distanciamos tanto da tradição oral, né? E assim, é só uma constatação, não é uma crítica, não é nada, mas quando a gente vai, né, quanto mais importante é um congresso, né, da nossa participação, quanto mais internacional, quanto mais refinado, né, assim, com a nata dos pensadores, né, mais proibido você é com a argumentação da língua, das traduções simultâneas, mas a gente perde a capacidade da oralidade, né? E a gente acaba tendo que ler coisas que tudo bem que foram escritas, e aí se quem lê melhor, né, se sai melhor, mas o valor, né, e a preocupação, né, por exemplo, com as traduções, né, que faz com que a gente tenha que ter os textos, nós vamos nos distanciando da oralidade, que talvez na oralidade a gente possa se surpreender. Ei, são os cachorros batendo aqui. Na oralidade, onde a gente às vezes é surpreendido por uma memória, né, por um pensamento transgeracional, né, que eu acho que é uma outra coisa que o Schopenhauer coloca, da importância, né, e que essas palavras, exatamente como elas vêm, né, desse Diomama, e vem do Chapiris, vem desses espíritos, elas são palavras que pertenceram a outros grupos de conhecimento, né? São conhecimentos que eles sobrevivem porque eles são narrados dia a dia, ano a ano, e toda vez que ele é narrado, ele vai tendo né, ele vai ganhando, ele vai sendo atualizado, talvez acho que pode ser uma palavra, mas ele tem uma atualização
mas ele tem uma pessoalidade. Então, cada um que narra vai narrar de uma forma e não tem uma forma correta de narrar, né? Então, o quanto talvez a gente, né, também venha, né, em busca talvez assim de uma retidão, de uma exatidão, né, de tentar, ou as nossas, né, até fragilidades, né, elas vão ganhando uma forma de tal maneira que a gente se apoia numa racionalidade, num pragmatismo, que faz com que a gente não consiga se colocar ou perceber o que a gente está sentindo, né, naquele momento. Então, eu acho muito, muito importante, eu pelo menos penso, né, sobre essa importância e esse zelo para com a palavra, o que é que ela representa. E a gente trabalha com isso também, né, sem contar isso, né. É bonito, né, ouvir isso, porque nós somos tão aprisionados, né, nessa necessidade de reproduzir a coisa exatamente como é. Então, precisa registrar, né, precisa escrever para a gente não perder a coisa. E ele diz, né, não, as coisas vão se atualizando de geração em geração. Cada um que conta, né, é porque o Mama e o Chapires estão conduzindo e eles vão transformando o que é necessário transformar. Né? Quer dizer, não tem essa preocupação, né, de registrar tudo para que as coisas sejam contadas ipsis literis, né? Não, a mudança, a contribuição, né, é bem-vinda, né? São bem-vindas. É bacana isso, ouvir isso. Uma coisa que esse capítulo me chamou muito a atenção é uma coisa maravilhosa que eu tenho aprendido com Copenhague, com Daniel Munduruku, com Vera Potê, né? É quanto a gente deixou de ler a natureza, que a palavra para mim vem a gente saber escutar, né? Escutar a floresta, escutar os animais, escutar a terra viva, e a gente precisa da palavra escrita em árvores mortas, porque a gente perdeu a escuta do que é vivo na gente. Eu não sei, em mim se move muito essa ideia de que não escutar nos faz destruir. E esse capítulo especialmente me tocou muito, muito, justamente nessa frase, como você falou que lhe tocou, né? Que as nossas palavras não são escritas em árvores mortas, né? E isso me digo, uau, é porque a gente perdeu a capacidade da oralidade, de escutar e guardar e processar e transmitir. A gente tem tudo nos livros, então é como se não precisasse escutar. E talvez, Lídia, né, pensar um pouquinho nessa, que é o que ele vai falar da terra depois, porque ele diz assim, olha, a terra, né, ela não é um recurso natural, né? A terra, ela não é uma mercadoria, né? A terra é um organismo vivo, a terra está viva. Então, assim, ela não tem, hoje, né, a coisa que o mercado mais deseja são os recursos naturais. Tanto que, assim, vocês conseguem imaginar, gente, 20, 30 mil garimpeiros, 30 mil pessoas, de 20 a 30 mil pessoas ilegais dentro de uma terra, né, que é o que a gente tem nos Yanomamis? É muita gente, muita gente. E é só para comer a terra, né? Quer dizer, é só para retirar é só para fazer isso, só para retirar os recursos naturais.
Então, é olhar, é transformar o tempo inteiro a terra em mercadoria, é transformar o tempo em mercadoria, é transformar a fala em mercadoria, o pensamento em mercadoria, as relações em mercadoria. É a única relação que, de fato, a gente vem, eu acho que vem mantendo, né? E aí, claro, que tudo isso implica no desenvolvimento, né? Porque quanto mais nós potencializamos e quanto mais nós mantemos essa relação e quanto mais nós vivemos, e viver diferente disso, eu acho que é muito diferente, né? E poder contribuir para com o processo das pessoas, né? Acho que o confronto que alguém tem, quando eu vejo alguém se confrontar, alguém que não é da nossa bolha, né? Porque eu acho que a gente vive numa bolha, né? Mas a maior parte das pessoas, né, quando eu faço alguma referência, seja ao Schopenhauer, seja ao Ailton, seja, enfim, a qualquer uma dessas pessoas, né, que estão, né, que já estão há muito tempo na caminhada, tal, as pessoas não têm nem ideia quem são. As pessoas não têm nem ideia quem são, né? Então, assim, na nossa bolha, acho que a gente vive em bolhas, né, em várias bolhas, as nossas bolhas, é que acaba tendo, né, uma presença bastante significativa. Mas a sair desse adoecimento, né, ou enfrentar as nossas angústias, ou esses starts, né, quando a gente se depara com o texto e aquilo nos surpreende, né, onde os nossos caminhos, a gente acho que vai tendo um pouco mais de consciência, né, e de tomada nas mãos dos nossos caminhos, né? Oi, Priscila, fala. Está sem microfone. Boa noite, tudo bem a todas? Entrei atrasada porque essa semana a terra caiu, o céu caiu aqui no Rio de Janeiro. Ainda está caindo. Arrastou muita coisa, carros. Fiquei presa na escola, arrastou o celular, aí eu acabei tentando entrar aqui, não tinha o Zoom, porque o celular é o novo. Por sorte, eu tinha comprado um. Mas, assim, a sensação foi essa, né? De que está caindo. Está caindo. Ela está dando sinais toda hora, né? De como ela está sendo mal ocupada, de como ela está sendo mal organizada. E não estou assim, culpando, porque a pobreza, né, ela avança para os territórios que ela tem condição de ocupar. Né? E a falta de apoio, né, a falta de uma política de orientação dos lugares, saneamento e tudo mais, afetando os mais pobres. Mas chove aqui há mais de uma semana, promovendo alagadiços, quedas de casas. E aí vem a frase, né, que ele fala com recorrência, né, que o povo da mercadoria não vai sobreviver. Quantidade de lixo que vai aparecendo quando as águas diminuem, né? É impressionante, né? O número de objetos que a gente acumulou e que a gente acha que a gente precisa, ou que alguma parte a gente realmente precisa, mas... Então, é isso. A terra tremeu no Oriente, o céu desabou no Ocidente, né? E eu tenho uma preocupação muito grande, porque são 8 bilhões de seres humanos, né? Não é uma terra como se tinha 50 anos atrás. Então, essa ideia de multidão me apavora, né? Porque é uma multidão que ali se alimenta, uma multidão que precisa de educação, uma multidão que precisa de saúde, né? E, ao mesmo tempo, a Terra também parece dizer, né, que precisa de uma outra forma de essa multidão se relacionar, porque
Se tiver que acontecer, vai acontecer, né? A Terra, como um organismo vivo, ela tem fraturas tectônicas desde sempre, né? Eu não sei, eu achei um recado muito forte. Eu nunca tinha visto a água subir de uma forma tão rápida, né? Na escola, a sorte que não tinha nenhuma criança, que teria sido uma tragédia se tivesse o número de alunos que tinha que ter dentro daquele lugar. Isso não aconteceu porque era uma semana de início letivo, ano letivo, então era uma semana especial. Então as periferias agonizam muito mais, óbvio, né? E as periferias das cidades mais pobres ainda mais, tem famílias desaparecidas, famílias inteiras, embaixo d'água, na periferia do Rio. E é isso. Uma coisa alarmante. E, ao mesmo tempo, né, você está falando de escuta, né? A gente tem pouca gente para nos escutar, né? Você vê, quando houve uma escuta agora, né, de um governo, não sei se é o número correto, mas já tenho lido 61% de diminuição da velocidade do desmatamento na Amazônia, em janeiro. Caiu 61%. Então, as vozes, né? As vozes, as escutas, não é? Como que essa palavra chega, como essa palavra é ouvida, como ela é acolhida, né? Porque as pessoas têm falado, né? As pessoas têm pedido socorro, né? A minha escola, só para dizer por que eu estou falando disso, a minha escola já foi alagada 7 vezes. Então não é uma novidade, não é uma coisa que aconteceu ontem. Por 7 vezes as pessoas já perderam tudo ali dentro. E cadê? Onde está, né? Onde está a escuta? Então, assim, essa mensagem foi muito forte, né? É muito forte, né? Essa queda, né? Essa coisa que está acontecendo. Talvez, Priscila, e acho que é uma das coisas, né, que o Penal vai dando para a gente nesse texto, talvez a gente precise se entender através do cosmos, né? Talvez a gente precisa se entender através do vento, da chuva, da água, né? Da água de várias formas, não só da chuva, da terra. Talvez a gente precise conseguir, de fato, se entender, se reconhecer através desses mecanismos todos, dessas vidas todas, e não só através daquilo que a gente reconhece, né? Porque se nós não conseguimos perceber que um episódio que matou tanta gente, uma situação que matou tanta gente como o Covid, ela só matou humanos, ela não matou nenhuma outra forma de vida. Então, isso significa alguma coisa, né? Uhum. Você falou sobre ouvir, né? E aí eu me lembro que no dia das eleições, né? Dia 31, né? Aqui no Rio também, uma experiência nossa, né? Houve uma série de bloqueios, né, de estradas, municípios que teriam que oferecer transporte gratuito para a votação não ofereceram, os eleitores caminharam a pé quilômetros, né, ou seja, numa tentativa mesmo de alianças locais impedirem o resultado, né, das urnas, dificultarem qualquer resultado contrário ao chefe de Estado anterior. E aí nós tivemos, na segunda-feira, no dia seguinte, eu estou falando isso poeticamente, era um dia tão escuro, tão cinzento, e a chuva só caiu segunda-feira à tarde. Eu achei isso muito significativo, porque quando você fala que entender os acontecimentos através do cosmos, né? Eu coloquei até no meu Facebook isso, né? Um poema africano, não é indígena, mas falando dessa relação de escuta da natureza. E eu coloquei,
poxa, mas a chuva caiu às 17 da tarde de segunda-feira. Porque se tivesse caído domingo, né? Se tivesse caído um dia antes, começou a cair, não foi às 17, foi às 2 da tarde de segunda-feira. Se tivesse caído 2 da tarde domingo, 24 horas antes, talvez a gente tivesse um outro resultado de eleição. Então, eu tô poeticamente, não sei se eu estou ousada demais, falando que essa natureza segurou, né, esse evento, né, para que não acontecesse o pior, né, para que esse comer da terra não se perpetuasse por mais tempo. E daí você vem essa frase, né, de entender o cosmos, né? Eu acho que eu tive uma curtida. Acho que ninguém entendeu o que eu falei, né? Mas eu tive a certeza, né, que os céus se seguraram até o dia seguinte. Ele falou comigo ali naquela hora. Eu percebi isso. E aí a gente teve o resultado que teve e agora a gente pode, né, tentar reverter a situação das áreas dos povos originários, mas também outras coisas, né? O uso da terra, do nosso território, né? Que é de todos, né? Cris, a Cris está com a mão levantada, mas Priscila... É muito rapidinho, É. só para Fala. Priscila aqui para dizer que eu tenho evidências do fato do céu. Deixa eu ver se dá para ver, que vocês conseguem ver. Essa aqui é a cor do céu no Rio de Janeiro na manhã da segunda-feira, ou seja, completamente vermelha. Não sei se vocês conseguem ver assim, que é sem filtro, estava assim mesmo. Foi uma loucura assim, a cor do céu na segunda-feira pela manhã. Assim. Tem evidências, Priscila. Evidências. Não, mas foi muito... A chuva caía, né? E todo mundo correndo, e tudo alagado, e 5 metros... 5 metros não, gente. 50 centímetros, né, de água já, né? Um bairro muito populoso, uma cidade africana, né? De escravizados, uma ocupação, abolição muito problemática, né? Em termos de... ocupação da terra mesmo, né? Aquilo que sobrou para eles, né? E como eles se viraram nessa estrutura, né? E então a água sobe muito rápido, né? E aí todo mundo parado, quer dizer, se tivesse sido um dia anterior, eu não sei o que seria do resultado daquelas eleições, não sei. Porque as pessoas foram nessas cidades onde não teve ônibus, eu sei. Inclusive o prefeito da cidade é do partido do PL, né? As pessoas andaram quilômetros a pé para votar. Muitas delas não tinham dinheiro do transporte, mas elas se dispuseram, né, a andar quilômetros. Né? E como é que uma pessoa iria andar quilômetros se estivesse chovendo? Não iria, talvez, ou talvez não chegasse, ou talvez alagasse. Outras barreiras, além daquelas que foram criadas naquele dia, teriam surgido, né? E aí é uma questão de, quando eu observar isso, é porque a gente já está lendo o mundo de outra forma, ainda que a gente esteja na selva de pedra, né? Vocês me fizeram lembrar aquele vento em São Paulo, quando o céu ficou escuro, quando teve um incêndio, né? Como que chama isso? Foi incêndio lá no Amazonas. Na Amazônia mesmo, né? E aí aqui, de repente, 3 da tarde, o céu escureceu de um jeito, era apocalíptico. E não teve quem não parasse para olhar para aquele céu. E eu lembro que, na época, foi algo que não aconteceria. Foi um fenômeno, um vento que bateu não sei aonde, que, de repente, desandou da fumaça vir para cá. E foi em cima da Paulista, que é um centro comercial, assim, era em cima eu moro aqui, né? Na época, o meu consultório era colado com a Paulista. Então, era em cima da Paulista, aquela nata preta, assim. Vocês não querem ver? Tá aqui. Vocês estão fingindo que não estão vendo? Viemos aqui. E foi curioso, porque eu não sei se eu estou enganada, mas alguma coisa me faz pensar que foi uma época em que as mulheres indígenas se organizaram e estiveram em Brasília.
e fizeram um rezo, fizeram uma passeata, não sei se vocês lembram. Mobilizaram muitas mulheres, logo depois a fumaça veio para aqui. Né? Então, também acho, Priscila, que se a gente ficar afinada com essa energia, né, a gente ajuda, colabora e afina, é uma magia mesmo, está acontecendo. Né? Que vem são as bruxas. Eu queria trazer até a ideia dos arquétipos, né? Com Jung, né? Quando ele fala que são essas energias primordiais, né? Se a gente pudesse pensar alguma coisa que a nossa ocidentalidade produziu, né? Em termos dessa compreensão desses sinais, né? Dessas energias primordiais que chegam, né? Que avisam, que se movimentam e que fazem contato com os nossos complexos, né? Com as nossas sombras, com tudo isso que o Jung fala, né? Então, claro que não sei se tem a mesma natureza, né? Acho que não acredito também que uma associação de psicologia analítica tenha escolhido esse texto também à toa, né? Vamos dizer assim, à toa, desculpa a expressão, mas assim, sem essa conexão com Jung, né? Mas ele fala também, né? A gente começa, como eu peguei no início, uma colega falando, desculpa, não anotei o nome, mas assim, a gente começa a sonhar, né? A gente começa a ter aviso, e aí ela disse, essa experiência não pode sair de mim, eu tenho que lembrar, porque isso é real, e isso passa a ser a nossa outra dimensão da vida, né? E é muito difícil, porque às vezes eu passei uma situação de risco recentemente, e eu falei com uma pessoa da minha família que eu tinha sonhado com Nossa Senhora. Ela disse que eu não tinha sonhado, que era impossível. Né? Mas eu corri risco de vida realmente a situação, sabe? E eu tomei toda a decisão em função disso, porque eu sou dessa tradição, né? Religiosa, familiar. Então, é muito presente na minha psique essa tradição. Então, eu saí correndo, sabe? Porque eu falei, bom, é agora, é aviso total. Quer dizer, é real. É real. Essas energias, essas falas, esses avisos no sonho, né? Assim, eu acho que a nossa ocidentalidade, vamos dizer, urbana, também já está sendo chamada há algum tempo. De outra forma, com outra linguagem, mas também está sendo chamada, né? Eu acho que isso que você tá dizendo, né, Priscila, eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente, no qual nós nos amparamos, que ele não é um tempo circular, né? O tempo circular ele é presente, passado, presente, presente, passado, presente. A gente vive, né? A gente não, a gente tem começo, meio, começo, meio, começo, meio, começo, meio, começo, meio, começo, meio. A gente não tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim é algo, quer dizer, que a nossa cultura e o nosso tempo, esse tempo, eu não gosto muito de dizer isso, mas esse tempo moderno e pós-moderno, ele tem essa estrutura. Então, aí sim existe verdade, mentira, e alguém que está fora do teu sonho, né, se sente no direito de dizer que você não sonhou e que aquilo não era uma verdade. Dizer que o sonho é uma fantasia, tem uma desconexão. Quando a gente entra, né, num tempo circular das coisas, e a gente percebe que aquela fruta que eu comi, eu peguei a semente, eu joguei na terra. Ela trouxe uma árvore que gerou uma flor, que gerou um fruto que eu comi e que eu joguei na terra de novo, e ela cresceu outra árvore que gerou outro fruto. Assim, onde é que está o fim disso? Não tem fim, né? O que a gente vai tendo vão sendo ciclos, talvez, né, como num espiral, onde as coisas vão caminhando, né? E isso a gente não precisa, eu acho que nesse mesmo texto, né, que o Schopenhauer fala, as pessoas não precisam vir para a mata, assim, você não precisa passar, né, enfim, a ter essa fantasia de que você tem que viver no meio da mata, no meio da floresta, né? E que, aliás, Juliana, não foi um incêndio, né? Aqui, foi uma queimada, né? As pessoas Estava tentando lembrar o nome, né? a Queimada. palavra é queimada. As pessoas tacaram fogo para fazer pasto,
para fazer pasto, para retirar, né, os minérios da terra. Né? Então, assim, as pessoas colocaram... Foi o dia do fogo, foi combinado, né, isso. Foi o dia do fogo, eles se juntaram e colocaram fogo tudo ao mesmo tempo. Aqui em Foi especial... sobrenatural em São No Paulo. Pantanal, no Amazonas. porque são meses assim. Sobrenatural em cima da Paulista, em cima da Paulista. E isso provocou, foi uma coisa muito que trouxe consciência, sabe? Para muita gente. As pessoas ficaram assustadas, né? Porque falaram, não, é fumaça das queimadas mesmo, né? Isso fez com que muita gente tivesse mais consciência de todo o dano ambiental provocado nesse governo anterior, né? Beth, só para lembrar que para a gente isso não é um evento pontual, né? Isso é uma constante. Há anos, pelo menos eu moro aqui há 23 anos e há 23 anos isso é uma constante. Então, mais em São Paulo, na região sudeste, na região sul, a gente fica muito apartada disso. E, de repente, esse fenômeno trouxe essa consciência. Espera aí, né? Não está longe. É um corredor direto, né? Um corredor direto para cá. E o fato de ser a Paulista um lugar blindado pelo capitalismo, completamente isolado de tudo que é periferia, de tudo que é alagamento. A Paulista é um lugar nobre, assim, e de repente Era, não é mais. Hoje o lugar nobre é Faria Lima. A Paulista foi tomada por moradores de rua. Sim, mas a gente está Hoje falando de Faria Lima. arquetípico, ok, mas os Faria Limers estão chegando agora. Quando a gente fala paulista, a coisa está instituída, né? A imagem veio no lugar certo. Era para falar no símbolo. Foi muito forte. Mexeu na consciência de todo mundo, é o que a Gi falou. E acho que essa coisa de mexer, né, na consciência, e à medida em que nós falamos aqui, né, a gente começou a falar disso, e aí só para eu acho que para insistir um pouco, né, nós começamos a trazer memórias, cada uma de nós, né, a Roberta trouxe a memória aqui da região, né, mas quando nós trazemos com a oralidade, a gente sente no nosso corpo, né? A gente estava falando aqui, estava todo mundo meio, né, se mexendo, tal, a gente vai, quer dizer, a oralidade, diferente, né, das palavras escritas, né, em árvores mortas, a oralidade, ela traz exatamente essa conexão com o corpo. Ela faz com que o corpo, né, o nosso corpo, ele possa estar falando, e com que o nosso corpo, da mesma maneira que essa fumaça toda, ela aqui, né, pelo menos, eu acho que em todos os lugares, mas no período do verão, que é o período da seca, que é quando acontecem as queimadas, os hospitais ficam assim de criança com problema respiratório, e adulto também, mas as crianças sofrem muito. Mas em nenhum momento é feita uma conexão entre as queimadas, né? Inclusive as pessoas que colocam fogo. Não é feita uma conexão entre as queimadas e aquilo que as crianças estão vivendo, né? Essa falta, essa dificuldade de respirar, quer dizer, o ar está sendo comido, o ar está sendo transformado, né? E isso não há um distanciamento disso. Não há um reconhecimento de que o sofrimento do corpo, ele passa por essa relação que a gente tem muita dificuldade em lidar, né? E aí eu vou trazer talvez assim com frustração, com a intolerância, né? O Schopenhauer, ele fala da dificuldade da vivência desse tempo circular. Então, as nossas demandas, elas são muito imediatas, né?
São demandas que é como, eu não sei se foi, quem foi a Priscila que falou, né? Acho que da pobreza, né? Da miséria, é como uma onça. Acho que as pessoas são como onça. Quando a gente está na mata, na floresta, um animal ele só vai me atacar se ele não encontrar o que comer. Se ele tiver comido, ele não vai me atacar. Eu posso passar perto, só se também eu for atacá-lo, mas se eu passar por perto dele, mesmo uma onça, e a onça estiver satisfeita, se ela estiver alimentada, ela não vai vir, né? Porque talvez os únicos animais que usam freezer, né, são os animais humanos. Então, nós armazenamos coisas, nós guardamos coisas, nós acumulamos coisas. Nós não, é diferente, né? Eu tenho uma caça e eu não pego essa caça, eu não vou congelar essa caça. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar e eu vou dividir para os meus parentes. Eu vou dividir quem são os meus parentes, as pessoas que vivem as mesmas coisas que eu vivo, as pessoas que estão próximas a mim. Talvez o momento em que, quando a favela, a periferia, ela perceber que ela tem alguma coisa a ver com os aldeamentos todos, e que os aldeamentos têm a ver com os quilombolas, né? E os quilombolas com as favelas, quando as pessoas, esses grupos, né, perceberem que eles são muito parecidos e quando um confiar no outro, o asfalto vai tremer, né? Aí a coisa pega, aí a coisa pega. Porque não só enquanto, e pega enquanto, eu acho que sanidade, porque se a gente fragmenta menos, a gente convive com a diferença e a gente consegue dialogar com, com uma solidariedade nas nossas semelhanças e diferenças, e principalmente na relação que a gente tem com absolutamente todos os seres vivos, e se a gente consegue diminuir a hierarquia, eu estou falando em diminuir, porque não sei se a gente consegue a curto prazo não tê-la, mas se eu consigo diminuir, se eu me esforço para quebrar uma hierarquia, a hierarquia de importância nessa roda viva, né? Por que que eu sou mais importante do que os dois cães que estão aqui dormindo, né? Sendo que ainda eu sou guardiã deles, né? Porque eu que trouxe eles para cá e sou responsável pela comida, pela água, enfim, pela saúde deles. Mas assim, por quê? Né? Onde quando que nós hierarquizamos? E nessa hierarquia, ela não é uma hierarquia de aptidões, talvez, assim, vou usar esse termo, né? É como a mercantilização do saber. Nós mercantilizamos o saber, né? Por isso que um engenheiro ele ganha muito mais do que um mestre de obras e do que um pedreiro, sendo que o engenheiro ele não constrói, sendo que o mestre de obras ele talvez não faça os cálculos que o engenheiro faça, né? E o pedreiro também não, mas sem o pedreiro aquela construção não sobe, né? Ninguém mora numa planta, a gente mora numa construção que foi feita a partir dela. Então, o que que é mais importante ali? Né? O que que é mais importante? Talvez não seja mais importante, né? Todos eles têm uma hierarquia que nós criamos e que esse tipo de hierarquia me parece que nos adoece, né? Que contribui para o nosso adoecimento. Oi, Priscila. Eu queria falar sobre isso, né? Essa hierarquização, dessa mercantilização. Ali naquele momento do alagamento, né? Que a escola subiu 1 metro e foi uma cena assim de ponta cabeça, né?
eu vou falar, gente, não em relação, assim, à minha crítica à participação, aos silêncios dos governos, né? Porque eu acho que a educação é uma área de muita corrupção nos governos, né? Mas eu quero falar da cena em si, né? A gente estava na cozinha, a gente subiu no parapeito, eu e mais 2 colegas, o vigia da escola e o coordenador de turno, a gente subiu no parapeito que serve a comida, e subiu com os pés até que a geladeira caiu. Quando a geladeira caiu, a gente falou, bom, agora o rapaz que é o cozinheiro, a gente tem que sair daqui, porque se der um curto-circuito, a gente pode morrer. E aí, quem aparece para me salvar? Quem entra na água? O rapaz da limpeza urbana, que trabalha na escola, pergunta para mim, professora, você quer sair? Eu vou colocar a senhora dentro da caçamba de lixo, que é a única maneira de eu tirar a senhora daqui sem a senhora sair, se molhar todo, porque ela já tinha subido 1,10 m. A gente imaginou assim, vai subir e vai descer, então a gente fica aqui. Só que não, só subia. E no final, aí eu saí dentro da caçamba. E a outra cena, né, da inversão e do lugar dos valores, né, das pessoas, quem somos, o que ocupamos, o que oferecemos um ao outro, né? Teve um grupo de professores que subiu para o último andar da escola. Como nenhuma autoridade se manifestou, a escola perto de uma comunidade, os 10 alunos desceram, mas eles desceram porque eles viram os carros flutuando. E aí os meninos, assim, muito jovens, né? O carro do diretor, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar. Quando chegou lá, tinha 4 professores no último andar. A gente ficou numa faixa, assim, sem água, desse tamanho. E aquele negócio subindo. O que eles fazem? Eles entram na água, fios para todo lado, 4, 5 ou 6 jovens, perguntam, vão lá em cima, perguntam o que eles querem, os professores, descem, pegam a prancha na comunidade, uma prancha de surf toda alinhada, né? Assim, digamos que por uma pessoa que faz surf, aquilo não podia ser usado, né? Estava toda rachada, mas ali, alguma serventia tinha ali, naquela comunidade. Então, eles entram com a prancha e vão tirando um professor por professor, e ainda pegaram uma caçamba de lixo, colocaram todas as bolsas dentro, que a minha eu perdi, por isso eu perdi basicamente o celular, né? E o resto, o documento, eu consegui recuperar. E colocaram numa lata de lixo limpa para que nada se molhasse. Para que não se perdessem documentos, chaves, carteira, dinheiro, etc. Então, ali, a gente não apareceram os poderosos, né? Há meninos que a gente brigava o tempo inteiro, porque são mais pestes, estavam ali na boa, naquela alegria deles, né, de ser peste, que é só uma peste para entrar naquela água, né, entre aspas, né, peste. Só uma pessoa muito assim, né, a vida, né, para entrar naquilo. Né? Ainda vieram e falaram, professora, como é que deu sua bolsa? Eu falei, ficou na sala dos professores, eles foram lá, cataram, puseram a mão assim, sabe? E falaram, achamos a bolsa! Você vai poder entrar em casa hoje! Então, essa ideia dessa mercantilização de quem somos, né? Não apareceu uma pessoa, um telefonema não foi atendido, uma autoridade não apareceu, nem as questões públicas apareceram, nada estava organizado. Porque, apesar dessas comunidades, apesar de tirarem tudo dessas comunidades, talvez seja porque tiram tudo dessas comunidades, essas comunidades têm um senso de emergência, de socorro coletivo que nenhum de nós tem, né? Desenvolve com facilidade, porque são eles por eles, entende? Não chega. Então, como é que a gente vai resolver? Então, junta, mutirão. E foram eles que, por causa deles, que a gente conseguiu voltar para casa naquela noite, né, de terça-feira passada. Entende? Então, a inversão, a vida vai mostrando para a gente que isso não existe, essa hierarquização, né, que você está falando, essa materialização.
O bombeiro não estava atendendo não sei quantas outras pessoas soterradas, entende? Então, pelo menos a gente estava em segurança, com certeza a emergência não era nossa. A gente estava em uma situação difícil, muito difícil, mas não era nossa. E aí você vê, né, o rapaz da limpeza me salvou outra pessoa, tudo na caçamba de lixo. Mas o que nós somos, né? O que nós somos diante dessa força também da natureza, né, que se abateu ali, né? Agravando também, óbvio, né, as escolhas ruins que são feitas por aqueles que têm o poder, né? E criam situações que colocam as pessoas em risco, né? E assim foi. E eles saíram rindo, a gente desesperado, né? E eles saíram rindo e brincando. E aí, e salvamos e tal. E foi assim, gente. Foi essa experiência. A comunidade que desceu, sabe? Acho que a frase mais horrorosa que eu já ouvi na minha vida foi quando houve aquela tragédia em Brumadinho, o presidente da... Como é que era o nome da... Da Vale. Da Vale. O presidente da Vale dizendo que, dessa vez, o dano humano havia sido maior do que o dano material. Sabe, resumir todas aquelas mortes, todas aquelas pessoas, nessa frase, o dano humano foi maior que o dano material, sem nenhuma emoção, uma constatação, né? Então, assim, nós falamos, gente, que horror, né? Que horror. E, assim, até hoje, né, as pessoas lutam por uma indenização. Isso não é o pior, Giselda. Sabe qual é o pior? Não sei quem de vocês esteve em Brumadinho, eu fui várias vezes para lá, com um grupo, e a gente visitava as famílias, a gente orava com as famílias, enfim. E o mais impressionante é que a Vale não parou de funcionar nenhum dia. Isso, para mim, é o mais chocante. Como que não se interdita, como que se não põe um fim? Assim, olha, a coisa mais absurda que eu já vi, assim, parece que é um monstro tão gigante e que você não tem nenhum poder em relação àquilo. As estradas ficaram bloqueadas, você tinha que subir a montanha e passar no meio de onde eles escavam e fazem é um negócio maluco aquilo ali. E os tratores não pararam nem um minuto. Nem um minuto. Foi uma coisa assim... Você fala, escuta, o que precisa acontecer para pôr um fim nesse tipo de coisa? Então, eu acho que essa revolta, né, do desmatamento, da mineração, do agronegócio. Gente, o que precisa acontecer para pôr um fim nesse tipo de coisa, né? E eu me sinto assim, numa impotência, e acho que para mim o que ficou mais forte assim, foi passando no meio lá daqueles tratores gigantes, caminhões gigantes, de um tamanho assim, descomunal, e arrancando a terra, continuando arrancando a terra ali da montanha, destruindo a montanha, todo mundo vendo, você passava no meio. Eu fiquei assim, gente... Agora, ai de você se você atrasar o IPTU, né? Então... Tem uma ocasião que o Ailton disse que durante o pior, assim, o período mais duro da pandemia, a Vale, né, não parou em nenhum momento.
E aí me parece, eu fui pesquisar que os funcionários, as pessoas que tiveram Covid, que ninguém, me parece que foi dispensado. Então, né, eu acho que assim, é uma maneira, né, muito provavelmente, assim, a nossa consciência, ela precisa aí, que quando a gente pensa, né, em processo, em terapêutica, né, a consciência, ela tem que resultar numa ação, ela tem que resultar, ela é um processo de educação que resulta, né, num modo de vida, num modo de olhar, num modo de funcionar. Eu acho que é essa mudança, é esse modo de ouvir, né? E eu acho que quando a gente lê o Schopenhauer, nós estamos lendo e tomando consciência corporal, inclusive, de outras formas de mundo. As histórias são contadas para que a gente possa ter outras possibilidades de mundo. E acho que é nisso e é nessa insistência que a gente vai conseguir criar uma outra história, né? Quer dizer, acho que isso que a Priscila estava contando, dos alunos, né, e da escola, quer dizer, o que a escola ela vai fazer com isso, né? Com essa, por mais que assim ela esteja assim, e não tiraram tudo, né, dessa comunidade, tiraram aquilo que a mercadoria pode tirar, né? Tiraram mais a essa atitude solidária, essa atitude de alguma maneira de se importar com o outro, ela está presente, né? Que referência, quer dizer, a escola, se ela fosse tão amaldiçoada, né? Ou a meninada tivesse saco tão cheio, acho que eles teriam ido salvar outra coisa, né? Mas não salvar ou não cuidar dos professores, né? Então, o que eu acho que é esse modo de vida que é um desafio gigantesco, porque isso implica numa mudança visceral na maneira de nos relacionar conosco, com os nossos, né? É olhar para as pessoas, de fato, são nossos parentes, né? E não só as pessoas, mas tudo que é vivo. Quando a gente tem uma árvore, e aí eu falo, caramba, né? Você vê ali a pessoa cortando, né? O que eu sinto, né? Quando eu vejo uma pessoa cortando, deixando aquele lugar mais quente ainda, né? Como se fosse cortando essas terminações nervosas, né? Com a terra. O que acho que são modos de vida, né? São possibilidades de outros. É como se nós fôssemos criando, né, encontros entre, enfim, entre aquilo que a gente traz, né, esses conhecimentos anteriores, esse conhecimento transgeracional. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar disso, né? Mas enquanto a Vale conseguir, enquanto ela conseguir comercializar o que ela produz, ela vai continuar, né? Eu fico pensando se tem uma entidade para a qual essas pessoas trabalham, sabe? Não só elas, mas todas essas pessoas. Para onde vai isso tudo, né? Cai na mão de quem? Vai para onde essa riqueza toda? Onde que ela para? Onde que ela chega? Porque é uma coisa assim de escavar, mas não é escavar. Você fala escavar a terra, eu compreendo perfeitamente, mas eu vejo escavar quase tudo. Então, por exemplo, você tem que ter uma educação de qualidade. Então, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar na Constituição de 88 que 25% do PIB é para educação. Acabou. Mas eles cavam ali, entende? Eles cavam, eles tiram, eles diminuem, eles jogam para cima, eles desviam, eles põem para... É uma coisa impressionante, né? Qualquer terreno, vamos dizer, fértil, qualquer terra fértil é atacada. Estou falando do ponto de vista simbólico, né? Aquilo que a gente pensa que, bom, a partir dali a gente vai construir uma outra coisa, também tem a draga, né? Que eu acabei de citar aqui, para que não aconteça, porque não exista. E para onde vai isso, sabe? Para onde vai isso?
Porque a Draga é sobre muitas terras, sobre muitos projetos, sobre muitas possibilidades. Vai para onde? Para os 10% dos mais ricos do mundo. Está tudo ali. Né? Está tudo concentrado ali. Tem uma cultura, né, que é a cultura de enriquecer, de fazer uma renda extra, de fazer uma reserva de emergência, de guardar para aposentadoria, de guardar para quando, né, sei lá quando, que é algo que é tido como absolutamente saudável do ponto de vista psíquico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, seja lá o que for, da educação financeira, e que dá uma segurança para as pessoas que fazem isso, né? Mas, se a gente não começar a pensar em termos coletivos, como a Beth estava falando, era a Beth que estava falando? Não sei. Alguém estava falando. Que é exatamente a gente pensar que a gente precisa dividir, precisa construir junto, precisa dividir a casa, precisa dividir... Às vezes, quando eu sugiro para jovens, para pessoas, mas você já pensou em dividir a casa? Você já pensou em... As pessoas não passam pela cabeça das pessoas fazer hospedagem solidária num congresso, por exemplo. Toda vez que eu proponho isso, tem 3 pessoas que se oferecem. E, assim, a gente tem uma cultura onde o coletivo... Assim, parece que a palavra coletivo ela está fora do nosso vocabulário. Então, a gente acaba... No máximo, a gente fala a palavra grupo, né? Agora, a palavra comunidade, a palavra coletivo, são palavras que a gente pouco usa. Então, a gente fala transporte coletivo, né? Mas a gente não vai conseguir transformar nada enquanto a gente não pensar em soluções a partir do coletivo. Mas o neoliberalismo está aí, né? Cada um por si. E o comunismo é algo do demônio, né? Eles comem criancinhas. E vão tomar tudo que é seu. É isso. Eu fiquei pensando na questão da consciência, né? É porque eu vou fazer minha prova de Jung no final do mês. Mas, assim, a consciência, né, que você fala, a Beth está falando, né, da retomada do texto, que histórias precisam ser contadas para que a gente possa, né, repensar, mas, assim, essa consciência, ela vai sofrendo, né, embates do grande espírito do universo, vamos dizer assim, né, que o Jung chama do self, né? E talvez a natureza esteja sendo usada nisso também, né? As chuvas, os terremotos, assim, enquanto o homem resiste a integrar, né? A integrar a sua humanidade, né? Não sei se eu estou sabendo explicar, pessoal, mas, assim, enquanto o homem resiste na sua humanidade, na sua completude de humano, né? Quer reconhecer esse coletivo, trabalhar por ele, colaborar da melhor forma e outras coisas, a nossa consciência vai ser chacoalhada, né? A nossa consciência vai sofrer apertos, né? Porque, para isso, como vocês estão falando aqui, né, da ideia da questão da Paulista, né, de aparecer o fogo e a transformação de tantas pessoas naquele momento, né? Então, essas experiências dramáticas vão chegando, né? Para ver, não sei se eu estou entendendo, mas para ver se tem esse despertamento, né? O problema é que tem custado caro para muitas vidas, né? Tem custado muitas vidas essa transformação.
eu vi agora eu não vou saber se ele é sociólogo, se ele é filósofo, que ele é antropólogo, mas ele diz, é um cara bem, que estuda bastante tempo, né, sobre o modo que a gente vive, né, e ele traz lá aquele conhecimento, se alguém lembrar, traz o conhecimento de que a gente já sabe que nós estamos caminhando para a destruição. É um projeto, é quase como um projeto. Hoje a gente vem falando do projeto da necropolítica também, né? E que já sabemos que estamos caminhando para isso, e na nossa consciência, se podemos dizer que tem consciência nisso, né? Ou da modo que a gente está tentando trazer aqui, que na nossa percepção, o ser humano acredita mais na destruição da Terra do que no fim do capitalismo. Já está aí, né? A gente sabe, né? O que será que é essa, sei lá... Krenak falou isso recentemente, o Aito Krenak falou. Eu vi, mas ele estava falando desse Aham. cara mesmo. E é uma dissonância cognitiva, né? Uma coisa que a gente até está dando um nome agora para essas coisas. É um absurdo, né? Um absurdo. Em que a gente vai? Qual que é a brecha, né? Que pode vazar aí alguma coisa que toque, né? Porque eu acho que não sei se é consciência, mas alguma coisa precisa tocar no corpo, né? Como talvez a Elizabeth está trazendo também, sabe? Que esse conhecimento toque no corpo, né? Toque nas vísceras, alguma coisa que faça a gente perceber, tremer nas bases mesmo. Senão, acho que vai ser difícil. Acho que vai ser bem difícil. Cris? Não, eu estava fazendo uma reflexão aqui, e eu faço ela todos os dias, porque é uma tendência nossa, colocar muita questão no outro, né? Aí a minha questão é sempre o quanto eu contribuo para esse mundo que está aí, né? E quantas vezes é preciso a gente sujar as mãos para fazer um mundo melhor. Ser limpinho é muito difícil, sabe? Se você quer mudar o mundo de verdade. Se você quer mudar o mundo de verdade, você tem que estar na rua, você tem que estar no fervo, você tem que estar se colocando enquanto corpo nos lugares. Porque sem isso a gente não vai conseguir mudar nada, sabe? Sem uma mudança radical nos modos de vida, não consigo ver muita saída para a gente não, sabe? É difícil, né? Para todos nós, assim, para até pensar, né? A Thelma estava falando, pensar em outros modos de vida, né? Mas, enfim, eu pelo menos tento ter uma vivência bem coletiva. Tem uma vez que foi engraçado que eu precisava mandar uma foto para algum currículo, para alguma coisa, eu não tinha nenhuma foto sozinha, era sempre de bonde, assim. Então, a gente precisa estar nos lugares, na política, precisa estar na disputa, precisa estar na correria, precisa estar eu sou gaúcha, mas eu moro no Rio de Janeiro, e eu morro de vergonha de mim, assim, porque eu vou muito pouco na periferia, né? Que a gente trabalha agora praticamente, né? Dessa tela aqui, meu consultório ainda na Zona Sul, centro, por ali e tal, e como eu preciso fazer esse movimento, né, para estar nos lugares, para estar na comunidade. E como às vezes também tem comunidade aqui do lado da minha casa, e como é difícil às vezes, né, juntar algum vizinho ou outro, às vezes a gente consegue, na época eleitoral a gente consegue juntar os professores e tal, que são mais organizados, ou com alguém, né, que tenha, porque também você não pode invadir o território, né, chegar tipo, oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para ajudar, tipo, ajudar? Quem diz que a gente precisa ser ajudado, né? Então também não pode chegar com uma empáfia, enfim. Então é muito pensar no que a gente está fazendo, assim, né? Enquanto a gente achar que os políticos são outros, eles pode continuar lá com os privilégios deles e mantendo a máquina para eles, né? Então, quanto mais participação política a gente tiver, né? Inclusive na política institucional ou na rua, acho que a gente vai conseguir algumas coisas, né? Eu acho que
essa eleição provou que colocar nossos corpos, especialmente as mulheres na rua, faz diferença sim, a gente conseguiu, né, mudar o destino do país, talvez a gente possa dizer assim, porque seria muito nefasto o lugar para onde a gente estava indo, né? Então, acho que um pouco por aí, mas eu achei essa parte do texto muito, muito, muito bonita, sabe? Eu não consegui ler até o finalzinho, assim, mas eu fiquei muito impressionada, assim, com essa coisa da ancestralidade, assim, que ele traz, com a história ali do nome, eu achei um negócio, assim, fantástico, assim, um nome sendo construído, eu achei um negócio, assim, emocionante, assim, quase chorei na hora, assim. Eu acho, obrigada, esse grupo aqui para mim é muito precioso, muito, muito maravilhoso, assim, porque ele me coloca num outro lugar, assim, que eu preciso, né, para além de uma escuta clínica, numa outra escuta, assim, num tempo diferente, né, num outro lugar. Obrigada. Eu posso só falar uma coisa? Assim, essa ideia da política, né? Eu acho que eu sou professora de história, né? Atuo na escola pública há muitos anos e eu me coloquei nessa situação de que eu ia fazer a minha parte ali, né? Porque, não sei porquê, mas eu acho a política muito perigosa, muito violenta. Só que eu acho que essa última eleição também colocou a gente num outro lugar, sabe? De botar os corpos, como você falou mesmo, sabe? Não tem um outro jeito, né? Botar a fala, botar os corpos, questionar para onde foi esse dinheiro, para onde foi isso, por que não foi feito assim, né? Por que foi desviado dessa forma? Porque as pessoas precisam começar também a ser encurraladas, colocadas na parede, né? Por que o material usado é esse? Por que não foi aquele? Porque esse tem durabilidade de 150 anos, esse aqui tem de 30, né? Por exemplo, eu estou num espaço escolar que tem umas pessoas lá, né, de uma empresa que faz obra. Aí, por um motivo, eu precisei ir ao banheiro essa semana, eu falei, eu vou no banheiro das meninas. Mas não tinha, só tem de 3, 4 vasos sanitários, só tinha um funcionando. Eu falei, mas o que esses homens estão fazendo aqui dentro? Que toda vez eles estão aqui há 3, 4, 5 meses, 6, 7, 8. E isso tá assim. Aí as meninas, professora, não adianta. Aí eu fiquei pensando também nas mães, né? Por que essas mães não vão lá também, né? Botar os seus corpos, como a gente está falando aqui, né? Porque eles ouvem mais a comunidade, porque eles têm muito medo da multidão que essa comunidade representa numa época eleitoral, do que nós, né? Nós somos sempre essa parte que incomoda, que lá vem a outra, né? Enfim. Então, eu senti isso, sabe? E, assim, eu tô com menos medo. Eu tenho muito medo dessa gente. Fala sério. Não, pessoal, você tem toda a razão. Os corpos femininos na política, né? Não precisa ser só na política, né? Partidária, são extremamente... sofrem violência o tempo todo, assim, né? Temos um país, uma violência política de gênero, que é uma coisa, assim, implacável com as mulheres, né? Mas uma questão de ocupar os espaços, né? A Juliana fala essa história mais bonitamente do que eu, assim, né? Que, tipo, quando uma não tá, a outra tá, né? A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente, mana, não posso, tô aqui na escola, não dá para abraçar o mundo, mas então eu tô na política, a outra está na ecologia, a outra está em cada lugar, né? Nas lutas aí, né? Não tem como a gente abraçar o mundo, né? Senão a gente não se abraça a nós mesmos, que a gente também tem que ter um autocuidado muito importante para conseguir continuar resistindo, né? Eu acho que essa fala tua, Cris, talvez da nossa maneira, né? Como na nossa cultura nós nos expressamos, né? Talvez seja aquilo que o Schopenhauer Yanomami fala de um sonhar coletivo, né? Que quando nós sonhamos coletivamente, nós não precisamos estar em todos os lugares o tempo inteiro, fazendo todas as coisas, até porque se a gente está lidando com outro tempo, né, e se nós estamos lidando com a confiança que nós temos e com a segurança de que a gente vive numa comunidade, que nós vivemos uma comum unidade, apesar de apesar e embora e graças, né, aos deuses aí,
e as deusas, né, com todas as nossas diferenças, nós sabemos que podemos nos confiar. E se nós podemos nos confiar, talvez não que a gente vá mudar o mundo, né? Não sei, né? Eu fico imaginando que assim o Copenau já estaria louco, né? O Ailton, a Guara, enfim, as pessoas estariam loucas se elas quisessem mudar o mundo, né? Acho que também talvez assim, até numa condição de mais humildade, olha, né? Eu só gostaria que uma série de coisas pudesse ser diferente, né? Talvez a gente deixando de querer mudar o mundo ou de querer, eu acho que as coisas podem ficar um pouco mais leves, né? E acho que ficando mais leves, a gente fica mais preenchido, porque acho que o lugar, né, esse saco sem fundo, Priscila, que vai pondo, né, assim, são milhões de dólares, euros, reais, não sei o quê, enfim, 1 milhão, é tanto dinheiro, né? Que assim, são só pessoas, vidas muito vazias que precisam tanto de tudo isso, né? Porque não tem, que não é num país como o nosso, né, onde, sei lá, você não sabe muito bem o que vai acontecer amanhã, embora novos tempos, né, aí a gente vai ficando mais feliz, né, mais animado, mais esperançoso e vendo as coisas acontecerem, né, mas não é essas pessoas, né, elas não fazem poupança, né, quem faz poupança talvez, né, sejamos nós, né, assim, as pessoas fazem poupança, né, essas pessoas fazem outras coisas em outros lugares, né, então, assim, quanto maior o vazio, né, mais se precisa de coisas vazias, né, porque o dinheiro é um negócio absolutamente vazio, a mercadoria é uma coisa absolutamente vazia, né, tanto que ela muda, né, a moda muda, tudo muda, então você, né, assim, você não consegue ter, há muitos anos atrás, muitos anos, estava com uma Birken, né, é um calçado, um calçado de nacionalidade alemã, e ele dura muito tempo. Você tem uma Birken, ela dura 25 anos, uma Birken, né? É um calçado muito, muito bom. Isso. Ela dura muito a Birken, e é confortável, assim, o pé fica esculhambado, né? Muito gostosa a Birken. Assim, o calçado que se adequa ao teu pé, não o teu pé tem que se adequar ao calçado, né? Ele fica à vontade. Tá? E aí, enfim, estava com uma Birken, e aí uma moça, uma amiga, filha de uns amigos, assim, jovem, ela falou, nossa, que sapato legal, tal, não sei o que, não sei o que, tá. Falou assim, que sapato é uma Birken, então. Aí ela disse assim, nossa, né, bem legal, tal. Eu falei, então. E assim, é um calçado, ele tem, na época, eu não me lembro agora, mas ele tinha muitos anos, assim, de garantia, né? Ela falou, garantia. Mas você pagou? Eu falei, não, se você tiver tal e tal e tal problema, nesses anos, a fábrica resolve, né? Porque ele é um calçado que a expectativa é que ele dure, acho que é 25 anos. Ela falou, o quê? Você comprou um sapato que vai durar 25 anos? Ela falou, Deus me livre um negócio desse, né? Eu não quero nada que dure 25 anos, né? O que eu vou fazer com alguma coisa que dure 25 anos? Isso é inconcebível, né? Então, a ideia é uma ideia, né, de que do descartável, e já é uma história antiga essa, não é nem agora recente, né? É a ideia do descartável. Então, imagina você pensar em usar alguma coisa, uma coisa que foi bem feita e que ela deve durar aí 25 anos, que eu só vou comprar um outro sapato, né? Pelo menos daquele aberto, daqui a 25 anos. Nossa, gente, já pensou quantos sapatos que eu vou poder comer em chocolate, né? Se eu quiser. Um monte, né? Porque eu não vou precisar ficar comprando de tempos em tempos. Posso comer chocolate, tomar sorvete, né? Passear para ver os amigos, as amigas, né? Tantas outras coisas, né? Sei lá, plantar mais flores e assim, né? Comer frutas gostosas, tanta coisa que eu vou poder fazer, né? Ao invés de ficar comprando sapato todo ano. Então, mas é uma outra dimensão. Então, acho que às vezes a gente tem um vazio, né? Que ele não consegue ser preenchido. Então, é mais, né?
E assim, e só para insistir numa coisa que eu insisto comigo mesmo, né? Comigo mesma, quando a gente fala de natureza, né? Nós somos natureza, né? Tal e qual a diferença talvez seja na forma, mas eu sou natureza tanto quanto a árvore que está aqui fora do meu lado. Então, Por acho isso que que é tão bonito, né? Falar o meu pai rio, meu avô montanha, né? Meus irmãos jacaré, jabuti, porque é mais do que ser natureza, né? Ser uma família, é ser um todo, é ser algo que começou junto, vai caminhar sempre junto e não tem como separar, né? Então, como a gente, quando nomeia as coisas, a gente separa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nomes das coisas, porque nomes no singular, eles são algo que já, por si mesmo, é separatista. E é o jeito que a gente vai organizando o pensamento, embora quando a gente olha as coisas, elas estão muito integradas. Mas na hora que a gente escolhe algo para nomear, a gente separa. Isso que o cântico, né? O cântico que não tem palavra, principalmente indígena, que eu entendo, né? Também as palavras, mas às vezes não tem palavras. São sons, né? Isso é algo que une muito mais, né? Você vibra realmente naquela vibração, você entra em ressonância com aquilo e você, né? E você tem uma experiência que vai atingir muitos níveis de consciência que a gente não tem consciência, né? Que é muito muito diferente, né? Eu fico pensando quando um aluno fala assim, poxa, eu penso nisso há muitos anos. Poxa vida, texto de novo, né? O que ele está querendo dizer, sabe? Eu penso, sabe? O que ele está pedindo e por que ele está pedindo outra coisa, né? Isso é importante, eu acho, uma questão. Né? Quando esse jovem grita isso, é um jovem que eu falo, né? Por que faz de novo esse texto? Quer dizer, Priscila, eu dou formação para terapeutas de família e casal, e o primeiro semestre inteiro da formação a gente só dá literatura e cinema. É muito interessante. A gente vai tirando dali, né, toda a teoria, mas, junto com o que cada aluno vai trazendo, né, a gente trabalha muito com as ressonâncias de cada um, mas a gente só vai entrar em texto teórico no segundo semestre. É uma coisa muito bonita, porque é de uma riqueza incrível, e as histórias vão compondo as histórias das pessoas, e essa amplificação vai acontecendo e se entrelaçando, é muito bonito. É bem legal. olha só, vou lembrar duas coisas, né? Uma é que lá na comunidade selvagem, né, assim, os textos, assim, o material lá do selvagem tá muito bonito, né? E lá na comunidade agora, né, tem tantos cadernos publicados, né, gratuitamente, né, que todo mundo pode baixar e que de repente a gente pode estar usando nas nossas atividades, em sala de aula, enfim, num monte de outros lugares, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana a gente se apropriar desse material, muito legal. E a gente, né, no site da associação? Não, no site da Comunidade Selvagem. Depois Flecha Selvagem. Poder colocar no grupo de novo, assim, né? Porque a gente tem colocado assim, os textinhos ou algumas coisas pontuais, né? Os vídeos novos, colocar. Aliás, quem é que tinha organizado isso? Alguém tinha organizado? Eu salvei, eu vou ver se eu acho, se alguém achar, primeiro do que eu, para a gente colocar, que já eram indicações, sugestões, né, que todo mundo foi fazendo. E tem um filme que eu não sei se vocês viram, que está na... Aliás, tem dois, né, assim, que tá na Netflix, e muito bom, né? É um deleite, assim, assim,
dá uma coisa tão boa, assim, eu achei que chama Missão à Alegria, que é, gente, não sei se vocês viram, é a conversa do Desmond Tutu com o Dalai Lama. E é lindo porque os dois estão com 80 anos, né, duas pessoas assim muito diferentes e muito parecidas. E é linda a conversa dele. E logo depois o Desmond Tutu, ele sabe que tá indo, né? Ele, enfim, o filme só foi liberado depois do falecimento dele. É lindo, né? Assim, é uma delícia ouvir, é uma delícia vê-los ali, e, enfim, o amor entre essas duas criaturas. E o outro é o Substituto, não sei se vocês viram também, que é o filme de um professor. E... Eu vi, é antigo esse filme, acho que Ah, é antigo? 2018. É, eu vi no cinema. Eu descobri agora, eu achei que era assim super hiper lançamento. Mas enfim, é um filme muito bom, né, Thelma? Eu gostei bastante do filme. É de um, enfim, é de um cara que acaba tendo, né, que ir para uma escola, e aí o restante e a relação dele, enfim, com a comunidade onde a escola está inserida. Ele se envolve, né? Ele se envolve, Sim. ele se envolve, né? E, enfim, é isso. E a gente precisa desligar, né? Porque a gente já passou aí do nosso horário, está todo mundo firme aqui, né? Mas a prova tá boa. Tá boa, né? A nossa fogueira aqui, né? Botar um foguinho aqui no meio. E isso que você falou, Cris, agora há pouco, eu acho que é uma coisa que eu sempre penso, assim, a gratidão por a gente poder tá conversando, né? E porque não é só é conversar de uma outra maneira sobre coisas que a gente sente, que a gente pensa, que a gente lê, né? Sem ter uma preocupação. A gente tem um rigor, mas eu acho que tem uma ética muito mais acima do que o rigor, ele é diferente, né? Ele não é um rigor na obrigatoriedade de algumas coisas, mas é a gente buscar um novo, junto desse novo mundo, acho que uma nova maneira também da gente fazer as coisas que a gente faz, né? Então, a gratidão, acho que todo dia eu penso isso também. Então, ela está aqui. Aqui, muito obrigada mesmo. Gente, olha, depois vou colocar de novo a programação, aí os nossos convidados, né? Está confirmado aí o nosso próximo encontro, preciso olhar, mas assim, são várias etnias, a gente vai conhecer as etnias, né? Depois a gente vai para o outro capítulo. Então, assim, a ideia desse primeiro semestre, e a gente vai entrar no segundo também um pouco assim. A gente está conhecendo algumas etnias, né? Com pessoas que vivem, né, essas etnias, e aí a discussão do texto. E acho que isso também vai dando para a gente uma outra dimensão, né? Mesmo que a gente não tenha chego ainda, né, propriamente com o Yanomami, mas acho que a gente vai tendo uma ideia, né, do que esse país tem de bonito aí para nos oferecer, né? Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas aí na hora de fechar, eu queria colocar um outro som, né, da floresta, né? Esses sons foram captados aí de um trabalho que a gente está fazendo, mas por dois músicos daqui, de Porto Velho. Os dois chamam Anderson, só que um chama Silva, o outro chama Bem-vindo. E a captação do som é deles, né? E aí eu queria colocar. E aí eu não sei, o dia que você tiver com vontade, Juliano, eu estou vendo o tambor lá atrás, né? Você podia tocar um tambor para a gente também, né? O dia que você quiser, que você ficar à vontade. Sei lá, de repente, se quiser, quando terminar, né? Quando terminar a gente vai estar com uma água agora, né? A gente vai fechar com a água. Não essa água, Priscila, que foi lavando, engolando, mas uma outra água, né? E aí, se você, enfim, quiser, aí, a hora que você quiser o tambor, vai ser muito bem-vindo, tá? Deixa eu colocar Eu não aqui. tenho, o Beth, eu não tenho tanta intimidade com tambor assim, não sozinha. Toda vez que eu toquei em grupo.
Então, eu não consigo ainda. Ele ainda não nasceu individualmente. Ele é um tambor parido em coletivo que toca no coletivo. Tá bom. Mas se um dia ele nascer sozinho, eu toco, sim. Quem sabe? Podemos ser o coletivo. Mas esse coletivo está aqui. Praticamente todo está aqui. Tem Ué, eu, tem então a a gente Bárbara, podia, ó, a gente Giselda. podia combinar desse coletivo. Tem tambor aqui, ó. Essas todas aqui estão com tambor, que não está na vista. Olha, vocês podiam então presentear a gente, né? Quem sabe, né? Pensar alguma coisa, né? Para essa coisa que ficou meio pendurada aí com o Sérgio também, né? Com o Sérgio Terena, né? Enfim, vamos ver então. Então vou lá colocar aqui para a gente a nossa água, tá? Só um pouquinho. Cadê?